Como eu não pude gravar lá na UBS o ambiente e o que foi que aconteceu lá, eu vou falar aqui a minha experiência, né, da atividade de sombra. Eu fiquei com a enfermeira Alessandra. Cada aluno ficou com o profissional da sua área de graduação. Então, como eu tô fazendo enfermagem, eu fiquei com a enfermeira Alessandra, que foi um amor, foi super querida e me passou várias informações super importantes, né, de como funciona lá e como funciona o site, em que eles colocam todas as informações do paciente, mas pra frente eu vou estar falando aqui. Bom, primeiro a gente ficou conversando, né? Ela falou alguns desafios que ela, como profissional recém-chegada ali naquela UBS, enfrenta, né? Para incrementar novos projetos e até para melhoria, né, do funcionamento da UBS. Então ela falou assim, às vezes o profissional ele tá querendo mudar, mas as pessoas ao seu redor elas estão estagnadas, estão acostumadas com aquilo, com a falta de recursos, com a falta de serviços por não ter recursos para aqueles serviços. Então as pessoas estão acostumadas com aquela situação e não querem mudar, não querem fazer algo para que haja mudança, né? Porque é necessário. A mudança ela só vai ocorrer se a gente der um primeiro passo. Então, diante de todos os desafios, eu percebi que a profissional, né, ela tem muita vontade de fazer acontecer, de incrementar novas coisas para a população, né, que é abastecida pela UBS. E diante dessa conversa, nós fomos para a sala, né, da enfermeira, porque chegou um paciente, um homem de 24 anos, para fazer um teste rápido. Então eu acompanhei ela até a sala e chegando lá, né, o paciente, ele foi super compreensível, né, porque ela explicou que eu estava ali numa atividade de sombra e precisaria ficar ali acompanhando, e ele foi super tranquilo com isso. Bom, o homem ele tem 24 anos e ele é morador de outro bairro de Neópolis, e foi um dos pontos que a gente discutiu isso, que muitas pessoas, elas são atendidas ali na UBS, mas elas não são daquele bairro, e a população do bairro fica reclamando por não ser atendido, mas porque essa demanda está sendo preenchida por moradores de outros bairros. Mas na verdade, isso acontece muito. E o que a enfermeira disse é que não pode recusar o atendimento, né? O SUS é para todos, é universal. Mas é necessário que a população local ela possa ir, né? E para que ela possa ser atendida. Bom, o paciente ele morava em Neópolis. Meu cachorro latindo. O paciente ele relatou que não morava naquela região, mas que tinha ido na UPA, que ficava no satélite, para fazer esse teste rápido e não conseguiu fazer, né? Então, primeiro, a enfermeira Alessandra, ela fez o cadastro, né? Atualizou, na verdade, o cadastro daquele paciente no PEC, né? Que é o prontuário eletrônico. Então, ela atualizou o cadastro dele e começou a falar, basicamente, como seria feito aquele exame. E aí ela pegou uma folha, que é a autorização, como se fosse um termo de consentimento para o paciente assinar. O teste rápido ele é feito para detectar se aquele paciente ele está ou não com alguns vírus, como o vírus HIV, se está com hepatite C ou B e se está com sífilis. Então aquele paciente chegou ali, ele estava um pouco nervoso, querendo saber, porque estava no período faltava um dia mais ou menos para ele tomar o medicamento. Então ele queria saber se ele deveria ou não tomar esse medicamento, que eu vou falar para vocês já já. Mas aí ela conscientizou ele, falou como seria tudo, e isso ela enfatizou bastante. Além de você
fazer, né, atender aquele paciente e fazer o tratamento, você tem que conscientizar ele acima de tudo. Então ela orientou, fez o teste e eu vi todo esse processo, né? E deu negativo em todos, mas esse medicamento que o paciente iria tomar, ele é bastante agressivo. Então, se ele fosse tomar, mesmo não sabendo que estava ou não infectado com o vírus, ele estaria agredindo, né, o organismo dele. Então, o PrEP, né, eu não sabia o que era, perguntei à enfermeira e à professora. É uma forma de prevenção, né, ao HIV, se chama profilaxia pré-exposição, e é indicada para pessoas que não têm o vírus, mas que apresentam maior risco de exposição. Então, para você ver, aquele paciente, ele iria tomar esse comprimido, mas ele não sabia se ele estava infectado ou não, né? E depois disso ela finalizou a consulta, né? Entregou o resultado do exame, do teste, e aí já passou a maior parte da tarde, né? Depois nós fomos novamente para o galpão, que é onde a gente se encontra com a professora, e a gente falou a nossa experiência. Bom, foi muito legal, né? Passar, ver, vivenciar tudo isso. Foi muito bom, né? Porque eu ainda estou no segundo período do curso, então nunca tive esse contato tão direto com o que a enfermagem faz. E passar essa tarde com a enfermeira Alessandra foi incrível, né? Eu agradeço muito a ela por todo o conhecimento que ela me passou. E a gente viu como é que funcionava o PEC, viu tudo ali por trás e também o procedimento que ela fez com o paciente, além da conversa que a gente teve, né, que foi super esclarecedora para mim perceber realmente, né, não é a gente vê ali por fora, né, o funcionamento de tudo, mas por dentro existem muitas questões que precisam ser esclarecidas, observadas, discutidas entre nós que seremos futuros profissionais, que quem sabe, né, trabalharemos dentro de uma unidade básica. Então é isso, essa foi a atividade de sombra e espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse relato.